Orjin Yujin Ubjam San Pemage Sardong Pola Yatsen Chogi Nyudrum Nye Pemajun Eje Sudrang Kordo Kandro Mampe Kor Che Je Sudang Drupchi Jinji Lab Chirje Susao Guru Pe Masi Ji Hum Hum Orjen Yuji Nub Jam San Pe Mange Sardong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Majung Eje Sudrang Kordo Kandro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinjil Lapchil Je Susao Guru Pe Masi Jihum Orjen Yujin Ubjam San Pe Mange Sardong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Nye Pe Majung Neje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchir Je Susao Guru Pe Masi Jihum Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho. Então a gente está um trecho que é um trecho bem especial do texto, que ele nos ajuda a pensar como é que a gente pode ajudar quem está morrendo. Então, o que a gente pode fazer, né? O que a gente deveria dizer ou não dizer, ou se deveria falar ou não deveria falar, como fazer, né? Então, o último encontro que a gente teve, o texto, uma das coisas que mais me tocaram, assim, era o como que é importante a gente, de alguma forma, conseguir criar. O ponto mais importante era criar um ambiente calmo, um ambiente tranquilo para quem está nesse processo da passagem, né? Como se esse fosse o principal desafio, mais do que alguma outra coisa que a gente precisasse ou pudesse fazer assim, objetivamente, né? É a gente, de alguma forma, conseguir apoiar uma atmosfera de tranquilidade, porque ali dentro a gente pode passar melhor, né? Então é melhor a gente criar uma atmosfera calma. E é muito desafiador, porque tem a dor no meio disso, tem o apego, tem o sofrimento, tem muitas nuances, né? Mas se a gente conseguir criar uma atmosfera calma, é muito bom. Então a gente vai voltar um pouquinho na página 117, para quem tem o texto. A gente vai reler esse último. A gente vai reler, né, esse último subtítulo aqui que a gente viu da última vez. Ele se chama Como Confortar Quem Está Morrendo.
Então ele já deu algumas dicas até aqui, né? Mas aqui ele vai falar de novo. E ele vai dizer umas coisas muito úteis para nós, que a gente pode reconfigurar por dentro da nossa situação, quando a gente estiver passando por isso com alguma pessoa próxima, né? A gente pode ressignificar isso com as nossas palavras, com os nossos exemplos, né? Mas, por exemplo, ele diz assim: uma coisa que a gente precisa fazer é encorajar a pessoa que está morrendo a abandonar todo apego e preocupação com negócios inacabados, tarefas, planos e assim por diante. Então a gente tem um monte de coisa que a gente começou, que está andando e que a gente não vai ver o fim daquilo. E é assim. Então, como é que a gente ajuda a pessoa a se dar conta que isso é parte da vida? A gente não vai ver onde vai acabar aquilo. E a gente convida a pessoa a não ficar pensando nas pessoas amadas, casas, empregos, qualquer coisa que prenda essa vida. Já mencionei isso antes, isso é algo muito importante. Então, dentro dessa situação da gente criar um ambiente calmo, de alguma forma a gente ajudar a pessoa a perceber que ela fez o que ela pôde, ela fez o melhor e que nós vamos ficar bem. A gente tem que repetir isso muitas vezes. Nós vamos ficar bem, não te preocupa, você fez o que você pôde. A gente não tem nem como agradecer a energia que você colocou em nós, em todo mundo, mas agora é a sua vez de seguir. E nós vamos ficar bem, não te preocupa. Então é não deixar. E tem muitas situações, né, que a gente vai vendo assim que a pessoa ela não consegue partir porque ela fica preocupada com quem está por aqui, que sabe que está aprontando, que sabe que está enroscado com alguma coisa, com outra, e a pessoa fica por um cuidado muitas vezes, né? E vai estendendo. A gente está na página 117, no final da página 117. Isso é uma coisa para a gente lembrar muitas vezes, né? Não fique pensando em quem está ficando. E mais do que isso, né, o Dzongzar diz, aconselha a pessoa que está morrendo a acalmar a mente e se preparar para a próxima fase, fazendo boas aspirações. Aqui parece que é alguma coisa da morte física, né? Mas se a gente parar para pensar, para se dar conta, toda vez que um ciclo da nossa vida se encerra, a gente sai do emprego, a gente sai de uma cidade, a gente sai de uma relação, a gente sai de alguma coisa, tem uma sensação de uma auditoria interna que a gente começa a fazer. O que que foi bom, o que que não foi bom, o que que a gente quer de melhor, o que que a gente não quer repetir da próxima vez, né? Então a gente faz isso. Então é uma coisa inevitável. Aqui, quando a gente estiver se aproximando da morte, isso vai aparecer, porque a gente vai começar a pensar, bom, mas será que eu aproveitei a vida? Será que eu não trabalhei demais? Será que eu não me preocupei com um monte de coisa inútil que agora não faz sentido nenhum? Essa autocrítica, ela vai aparecer em nós. Mas que a gente não se prenda a isso, e é um momento que a gente pode fazer boas aspirações. Mas aqui o Dzonzar ele está dizendo, bom, vamos supor que é a grande maioria dos casos, a gente está lidando com alguém que não é budista. O que que essa pessoa pode fazer? Tá bem, a gente vai seguir aqui. Daqui a pouco o Francisco volta. Aí ela poderia, então o Dzonzar ele diz assim, que tipo de boas aspirações uma pessoa que não é budista ela pode fazer? Se a pessoa é budista, a gente diz, renascer na terra pura, essas coisas, né? Mas é meio técnico, né? E nem os budistas entendem direito o que que significa isso. Mas o que que seria um sentido mais amplo? Então, o Zonza, aqui, ele dá exemplos que a gente pode ressignificar de acordo com a situação que a gente tiver em contato com a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa pode, por exemplo, desejar que uma pessoa realmente bondosa se candidate à presidência do Brasil.
e que a Câmara dos Deputados também seja uma boa Câmara dos Deputados, né? E que o Senado também seja um bom Senado, né? Uma pessoa realmente bondosa se candidata à presidência do Brasil. Que sejam resolvidos os problemas ambientais associados ao aquecimento global. Porque isso é um tipo de terra pura, né? Que sejam plantadas e cultivadas mais árvores. Que sejam encontradas soluções baratas, sem efeito colateral para doenças debilitantes e crônicas. E que seja inventado um carro movido a energia limpa e gratuita, que não deixe pegadas de carbono e emita energia positiva para o meio ambiente. Aqui, essa lista, na verdade, ela é infinita. Ele só deixou algumas coisas aqui para a gente pensar nos nossos termos e para a gente pensar na relação com quem a gente estiver encontrando. É uma terra pura que a gente está criando. Aí, que as pessoas possam comer comida sem veneno, que as pessoas andem de bicicleta, que as pessoas possam nadar em água limpa. Aí a gente vai ampliando, e cada um vai tendo uma conexão, né? Mas é um sentido positivo, né? É um sentido positivo. Então, se você conhece pessoalmente a pessoa que está morrendo, você já deve ter alguma noção sobre as suas crenças, sobre o que ela acredita, sobre o que é, por onde a mente dela anda, né? Até a pior das pessoas deve acreditar em algo que não seja ruim. Então aproveite isso. A gente vai ter que descobrir, né? Porque tem gente que sabe ser pessimista e vê problema em tudo, né? Mas alguma falha na Matrix sempre tem. Quem sabe elas possam aspirar por uma semana de trabalho de 2 dias. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Uma renda básica universal, né? E por aí vai. Seria ótimo. Você também pode tentar sugerir. Então, aqui o Zonzer ele está convidando a gente a, de fato, observar a pessoa com quem a gente está se relacionando. Entrar um pouco no mundo dela, se perguntar o que será que ela gosta de fazer, né? Então, você também pode tentar sugerir que a pessoa faça algo que lhe trará fama depois de morta. Esse aqui já está apelando, né? Nada funcionou. Então, vamos pegar pela fama depois de morta, que é inútil, né? Porque a pessoa já foi. Mas pode ser que funcione como meio hábil, né? Então, quem sabe ela possa doar todo o seu dinheiro para instalar cartazes, como aqueles que eu mencionei antes. Então vocês vão ver ali, a sua vida está passando, né? Um daqueles outdoors ali que os antes que tinha que ter nas cidades, né? Do tipo que serve para nos lembrar da realidade da morte, aquela realidade que todos nós vamos enfrentar, ou alguma coisa assim. Filantropia, né? A pessoa doar aquilo para alguma coisa maior assim do que ela, né? Ele vai arriscando. Pergunte à pessoa que está morrendo se há alguma coisa que você possa fazer por ela. Pergunte o que deve ser feito com o seu dinheiro, com seus investimentos, com as suas propriedades, com seus pertences. E prometa que você fará o possível para que os desejos dela sejam fielmente cumpridos. O Dzonzer tem um livro, tem uma das nas memórias do Dzonzer, Nascido da Artemísia. Vocês já devem ter visto, mas se vocês ainda não viram, vejam, é muito bonito. Que é uma autobiografia do Dzonzer Rinpoche que ele está escrevendo. De tempos em tempos ele lança alguma coisa, né? E tem uma espécie de blog que vocês vão achar, Nascido da Artemísia. E lá tem as memórias dele, né? E uma delas ele conta que quando o mestre dele ainda era vivo, o Diogo Tshentse Rinpoche, eles tinham feito uma viagem ao Tibete e uma pessoa entregou uma estátua de Manjushri de presente para o Diogo Tshentse Rinpoche, que tinha pertencido a Mipa Rinpoche. E o Diogo Tshentse desabou a chorar de emoção, assim. O Dzongzar disse que ficou completamente perplexo, porque ele tinha o Diogo Tshentse numa estima tão
levada que não carregava muita humanidade ali dentro, né? E quando o Diogo Tiente desabou a chorar, ele ficou sem saber o que fazer. Chorou copiosamente, assim, por muito tempo, emocionado. E, e aí as pessoas começaram a fazer uma espécie de promessa para o Diogo Tientes, porque viram o quão genuíno era aquilo, né? E o Zonza disse que ele ia fazer tantas acumulações de uma certa prática. E aí o Zonza disse que muitos anos depois, assim, uns 20 anos depois da morte do Diogo Tientes, ele um dia estava dando uma transmissão dos ensinamentos escritos do Diogo Tientes, e lá pelas tantas aparecia o próprio Diogo Tientes tinha escrito que o Dzongzar Rinpoche tinha prometido fazer tantas mil oferendas de uma certa prática. E ele conta que ele tinha esquecido completamente disso. Aí diz que ele parou e foi atrás de dar um jeito de cumprir aquilo, dele cumpriu. Então ele comenta, né, que a gente vai fazendo promessa e é bom que a gente, essas que a gente faz assim, é bom que a gente cumpra elas, né? Especialmente quando tem esse tipo de sentido envolvido, né? Então, a gente pergunta o que que a pessoa quer que seja feito. Algumas pessoas passam a vida toda preocupadas com os bens materiais. E isso não vai mudar de repente só porque a pessoa está morrendo. Mas para a pessoa saber que você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para cumprir os seus desejos, poderá diminuir essa ansiedade. Te tranquiliza a pessoa, né? Naquela ansiedade dela. Essa é outra razão pela qual é uma boa ideia dizer às pessoas que estão a seu cuidado que elas estão morrendo. Eu vou mandar depois o link é, desse blog, né? Nascido da Artemisia. Tá escondido dentro da página do Siddhartha Intense, que é a página dele, né? Se a pessoa que está morrendo for um budista Shravakayana ou Mahayana, não deixe de lembrá-la sobre a importância da aspiração. Peça que ela aspire a alcançar a iluminação e renascer com a habilidade de beneficiar os outros e de encontrar o caminho certo, o caminho do Buda Shakyamuni, da compaixão, da não dualidade. Então isso aqui é bonito, né? Isso aqui a gente deveria fazer, né? Aspirações. Continue repetindo a mesma mensagem, verbal ou mentalmente, mesmo depois que ela tenha morrido. Se a pessoa que está morrendo for um tântrica, leia as instruções simplificadas da página 199, que depois a gente chega. Se você preferir, pode ler a Grande Liberação por meio do ouvir no bardo, ou escolher qualquer uma das instruções autênticas sobre o bardo, simples ou elaboradas, com as quais esteja familiarizado, ou ainda com uma dos muitos textos disponíveis, como aqui que ele cita, né? Então, aqui tem uns textos. Leia as instruções em voz alta para esse praticante, como um lembrete sobre o que está acontecendo e o que ele deve fazer. Isso aqui é muito interessante, né? Porque no budismo, o livro tibetano dos mortos, ele é uma espécie de GPS. A pessoa está morrendo, está perdida. Aí é muito impressionante, porque é alguém que pega pela mão e diz, olha, agora vai acontecer tal coisa, agora vai acontecer tal coisa. Diante disso que aconteceu, veja assim e veja assado. E tem alguém que fica ali lembrando a gente, porque é o momento mais difícil da vida, que já não é mais vida, mas é a parte mais desafiadora que a gente vai ter, né? Então, essas instruções existem, né? Se os parentes da pessoa que está morrendo forem budistas, eles podem ler em voz alta o Sutra do Amitabha ou recitar um mantra, um Dharani da sua preferência. Então, aqui ele dá uma sugestão. A gente pode fazer o Sutra do Coração. Eu já fui a alguns velórios recitar fazer a acumulação da prece sete linhas e Prajnaparamita. É muito impressionante. Eu lembro de um velório que eu fui. Ela chamava Clarissa, ela era uma moradora. Ela não chegou a morar no Sebe Dharmata, né? Eu construí a casa dela, ela não chegou a conhecer a casa dela, ela faleceu. Ela tinha
problema de saúde meio grave, assim, e ela foi piorando, piorando, e ela morreu. E aí ela morreu, acho que no dia que o Lama chegou, o Lama estava no Recife na época, eu lembro. O Lama chegou aí ah, não chegou a conseguir pegar o velório, mas ele foi ao momento do hospital, assim, que ela ainda estava sem tocarem no corpo dela, né? Ela chegou a ver ela lá. E aí eu fui no velório. Aí a família ligou, e aí a gente foi com algumas pessoas da Sanga, e aí tava toda a família no velório, um velório tradicional brasileiro, né? Mas aí a família, quando viu que a gente chegou, eles abriram um espaço para a gente fazer uma cerimônia, porque eles sabiam que era muito importante para ela, né? Aí a gente fez uma acumulação da prece sete linhas e a gente fez o Prajnaparamita, né? A gente levou a sadhana e fez o Prajnaparamita e ficou um tempo acumulando o mantra do Prajnaparamita. A gente ficou um tempo lá no velório. O pessoal ao redor, assim, do corpo dela, né? E a gente recitando, fazendo acumulação. E o pessoal passava, olhava e a gente ficou ali um tempo fazendo. Quando a gente terminou a dedicação, começou a sair um pouco de sangue do nariz dela, né? Que é uma das descrições que a mente abandona o corpo. Então foi bonito, porque foi um tempo ali que deu para aquela prática acontecer, né? Aí logo na sequência ela foi cremada, né? Então tem várias práticas que a gente pode fazer, né? Então já são os budistas, né? Diga aos parentes e amigos de quem está morrendo que, de acordo com os ensinamentos sobre o bardo, a consciência e a percepção da pessoa querida continuarão a funcionar por um período que pode variar entre algumas horas até vários dias após a morte. A gente não sabe disso. Então aqui ele está dizendo, avisem a família que isso é assim. Isso significa que a mente dela poderá ver e ouvir o que está acontecendo entre a família, mesmo depois que a morte do corpo tenha sido atestada. É por isso que, tradicionalmente, os tibetanos sempre aconselham a família a não falar sobre o testamento, nem brigar pelos pertences de quem está morrendo, por pelo menos 49 dias, para dar tempo dessa coisa toda decantar, né? Me aconselham que a família não doe os pertences da pessoa que morreu. Se possível, não mexa, nem separe as peças das suas coleções, pelo maior tempo possível. Deixa a própria pessoa se despedir, né? Mas aí é muito provável que, porque tem apego, tem culpa envolvida, né? Então, porque a gente tem apego, a gente tem culpa. A gente não tem só sofrimento. Então, uma das formas de sofrer por apego é ter culpa. Às vezes, as pessoas que estão morrendo, elas sentem uma culpa devastadora pelas coisas terríveis que fizeram durante a vida. É muito chocante, né? Porque é como aquela coisa, né? Por exemplo, a gente fez 99 coisas boas. A gente escorregou em uma. Aquela uma é a que a gente lembra. É muito impressionante. As relações em geral é assim, né? A pessoa escorregou com a gente escorregou uma vez, a gente já está condenado, né? É muito triste isso. Então, aqui, isso se amplia, né? Diante da morte. Então, a gente teve momentos legais, mas pode ser que a gente fique preso. Provavelmente a gente vai ficar preso em alguns deles, né? Então, ele diz assim: às vezes as pessoas que estão morrendo, elas sentem uma culpa devastadora pelas coisas que fizeram durante a vida, ou que não fizeram, deviam ter feito. Se você estiver acompanhando um budista que sinta consciência pesada pelo seu comportamento no passado, sugira que ele se liberte dessa culpa, tomando para si a culpa de todos os seres sencientes, por meio da prática de Tonglen.
possa a culpa de todos os seres sencientes vir para mim. Porque é como se fosse uma coisa tão cósmica que não faz mais sentido pensar só em si, né? Possa a culpa de todos os seres sencientes vir para mim. Com isso, ele pode não apenas se desvencilhar da consciência da culpa, mas também se sentir bem praticado um tremendo ato heróico e acumulado um enorme mérito. Esse mérito pode, então, ser dedicado à iluminação de todos os seres sencientes, o que trará ainda mais mérito, que pode ser dedicado ao melhor renascimento de todos, incluindo da própria pessoa. Se achar que isso pode ajudar, diga para quem está morrendo que, de acordo com o Buda, a culpa que ela sente foi criada pela própria mente. Portanto, a culpa é apenas mais uma das suas autoprojeções. Ela não deve, de modo algum, se permitir ficar obcecada por sua própria criação. Você também pode sugerir que essa pessoa visualize todos os Budas e Bodhisattvas no céu à sua frente e confesse do fundo do coração todas as suas culpas. A gente pode, se a pessoa for um praticante, a gente pode ler com a pessoa a confissão suprema, né? Confissão de Vajrasattva, essas preces da sadhana. Se a pessoa não for, a gente, do melhor da nossa habilidade, ajuda ela a entender que é inútil carregar essa culpa agora. Para o Tantrika que está morrendo, sugira que ela recite o mantra do Akshobhya ou o mantra de 100 sílabas de Vajrasattva. Do Akshobhya, o da Vajrasattva com consorte e o mantra, que é o puja da noite no SEB, né? E o mantra de 6 sílabas. Então aqui tem isso. Te encerra essa parte. Agora, ele começa uma outra parte que é simplesmente uma continuidade, né? Uma continuação dessa que a gente estava olhando, que diz assim: o que dizer para quem está morrendo? Então, a gente não sabe direito o que fazer, né? A gente não sabe. A gente não sabe o que a gente vai dizer que vai piorar, o que não vai piorar, porque é um assunto, é um momento delicado, né? Então, o Dzonza, ele diz assim: os ensinamentos Shravakayana e Mahayana, que seria o caminho do ouvinte do Mahayana, eles falam muito pouco nos bardos. Mas os ensinamentos do Vajrayana, eles falam muito sobre os bardos. Embora todos os budistas afirmem que as pessoas devem se preparar para a morte enquanto estão vivas, é o Vajrayana que indica o momento da morte como um ponto crítico na vida do ser humano. O Vajrayana ele vai enfatizar muito, né? O Mahayana não chega a falar tanto disso, mas o Vajrayana, esse ponto, não tem um ensinamento que não fale, né? Então nós vamos morrer. É um momento de oportunidades espirituais extraordinárias, que não deve ser desperdiçado. A mensagem aqui é: nunca é tarde demais. Isso aqui é uma frase para botar na geladeira também. De fazer um imã e botar assim: nunca é tarde demais. Momentos antes da morte, a mente fica mais clara do que nunca e se torna ainda mais clara quando o corpo morre. Por que isso? Porque assim, se a gente parar para perceber, o grande obstáculo que a gente considera na nossa prática tem a ver com o corpo. Aí a gente quer fazer uma sessão mais longa, não dá. Aí as costas não sei bem o que. E também a mente com muitos pensamentos. E aí assim por diante, né? Só que aqui, tudo isso que a gente considera que nos atrapalha está se dissolvendo. O corpo vai se dissolver. Mente comum, ela também vai se dissolver. Vai ficar clara a luz, vai ficar o que sempre esteve lá.
Então é como se fosse um momento único, porque aquilo que ao longo da vida a gente buscou e nunca conseguiu ver, agora vai aparecer de graça. Então a mente, ela começa a ficar mais clara do que nunca e se torna ainda mais clara quando o corpo morre. Então, se você conseguir atrair a atenção das pessoas logo antes que elas morram, fazendo com que olhem para você e escutem o que você está dizendo, há uma boa chance de que elas entendam o que está acontecendo e do que vai acontecer logo em seguida. Claro, aqui é importante que a gente tenha alguma coisa boa para dizer, né? A gente não vai aproveitar o momento agora para pegar o outro ali no contrapé e dizer, bom, sabe aquela vez? Aí não dá, né? Porque não tem nem como defender mais, né? Então aqui é importante que a gente esteja, né, alinhado. Como eu já mencionei, diz o Dzonzer, durante a vida nós compreendemos as coisas, nós nos comunicamos e nós interagimos através do nosso próprio conjunto de filtros exclusivos. Os filtros de cada pessoa determinam o que ela vê. Por isso, enquanto nós estamos vivos, nenhum de nós vê nada diretamente, sem filtros. Os nossos olhos, eles não são câmeras que meramente capturam imagens de qualquer coisa que esteja na nossa frente, porque são guiados pela nossa mente. A mente escolhe quais imagens ela vai registrar e como que ela vai interpretá-las, baseada no nosso condicionamento cultural, nas nossas neuroses, nos livros que nós lemos, no café que nós bebemos, nas pessoas com quem nós convivemos e assim por diante. É tão interessante porque é tipo ali no SEB de Alto Paraíso, né? Que tem o Morro da Baleia, que é o grande ponto turístico ali é ver o Morro da Baleia. Mas se tu parar pra pensar, com certeza os povos que viviam ali não chamavam de Morro da Baleia, porque um povo que vivia no Centro-Oeste, como é que ia ver uma baleia, né? É meio longe ali, né? Do mar, para chamar de baleia. Então, com certeza, essa imagem de baleia é relativamente bem recente ali, né? Morro do Boto Cor-de-Rosa. É, tem que ver o que que eles chamavam ali, né? Interessante. Então é isso, a gente olha e vê baleia, mas porque a gente desde criança fica vendo baleia. Se não ao vivo, a gente já viu desenho, já viu filme, já viu foto, já viu tudo. Aí a gente associa a baleia, mas imagina esse pessoal que vivia lá a ver baleia milhares de quilômetros do mar, né? Não tinha nem chance. Não tinham outras imagens. Então, não tem nada limpo, né? A mente do espectador, que o ato de assistir que nos influencia é filtrado. E é na mente que as nossas interpretações se reúnem para criar os fenômenos de esperança, de medo, de incompreensão e assim por diante. A mente de todas as pessoas se separa do corpo exatamente da mesma maneira, sejam elas budistas ou não. Os sentidos e os objetos dos sentidos também se desintegram exatamente da mesma maneira. Sem os filtros, os olhos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir, a língua não pode degustar e assim por diante. Imagine que uma manhã de primavera comece fria, mas como está previsto que a temperatura vai subir mais tarde, você veste 6 camadas de roupas. A desintegração dos sentidos é como se livrar dessas 6 camadas, à medida que a temperatura sobe. O efeito cebola. Aqui no sul é bem conhecido, o efeito cebola. Aos poucos, os seus sentidos são deixados para trás, até que pela primeira vez na vida
a sua mente fica completamente nua. Para a maioria de nós, o efeito é avassalador. Isso aqui é uma experiência de iluminação, né, que ele está narrando. Que é olhar sem ser por avidia, sem ser com o filtro kármico, né? Como que é olhar para as coisas de uma maneira direta, né? É impactante. Durante a vida, quando você olha numa parede, você vê aquela parede como parte de uma casa, devido à influência da sua cultura e dos seus hábitos. E à medida que os seus hábitos perdem a intensidade, a parede começa a parecer menos como uma parede e mais como uma pilha de tijolos. E quando os hábitos se dissiparem por completo, por mais que você olhe para a parede, você simplesmente não saberá mais o que você está vendo. Após a morte do corpo, tudo que a sua mente nua experienciar não será algo filtrado. E todos os fenômenos sutis, como sons, gostos, cheiros e assim por diante, serão estranhos e aterrorizantes. No entanto, se você receber as informações corretas na hora certa, a nudez da mente permitirá que você veja e entenda o que está acontecendo muito mais rápido do que durante a vida. Os budistas, eles descrevem essa mente nua como mente búdica. É bonito isso aqui, porque é como se ele estivesse dando nascimento à morte. Ele está dando um nascimento super elevado para a morte, que é como a gente deveria olhar. A gente deveria olhar assim, né? O poder do Buda. Não se preocupe em saber se a pessoa morta sabe algo sobre o Buda ou o budismo. Os seres do bardo, eles são 100 vezes mais lúcidos do que eram quando estavam vivos, porque a percepção deles deixou de ser filtrada. E é justamente porque os mortos são mais conscientes que é tão importante que os vivos os encorajem a tomar refúgio e lhes apresentem os ensinamentos sobre o bardo. A noção de Buda é extremamente profunda. Quando você fala sobre Buda para um ser do bardo, está lhe apresentando a noção de que o Buda é a natureza da própria mente dele. Por vários motivos, esse é o momento perfeito para tanto, porque é possível que os seres do bardo estejam mais perto da natureza da mente do que qualquer outro ser senciente. E o que dizer para quem está morrendo? Então aqui os vamos dar uma dica para nós, né? Se a pessoa que está morrendo ela for agnóstica, ateia, ou mesmo uma pessoa completamente desconhecida, mas se ela estiver disposta a ouvir alguma coisa, você pode dizer. Então, aqui é mais ou menos assim, é um roteiro que mais ou menos cola com diferentes situações. Então, aqui vamos dar uma dica, né? Mas a gente pode alterar isso também, se a gente achar que é o caso. Ele diz assim: agora você está morrendo. A morte chega para todos. Todos nós morremos. Você não é a única pessoa que um dia precisou enfrentar a morte. Ninguém sabe a hora exata da morte. Hoje é você que está morrendo. Mas qualquer coisa pode acontecer. E eu ainda posso morrer antes de você. Se a pessoa for meio devagar e a gente for meio apressado, não se preocupe com a sua vida. Não se preocupe com seus amigos e familiares. Não se preocupe com o seu trabalho. Não se preocupe com as contas para pagar. Em vez disso, aproveite a oportunidade para ficar sereno e presente.
No mesmo estado de espírito, diga tudo o que você sentir que precisa ser dito, mas fale com calma e gentileza, porque tem essa atmosfera, né? Depois entoie. Homenagem que é em Pali, né? Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, que é uma homenagem ao Buda, homenagem ao Dharma e homenagem à Sangha. Aí tem uma prece curta, né? Que diz assim: todos os fenômenos surgem de causas. Essas causas foram ensinadas pelo Tathagata. E a sua cessação também foi proclamada pelo grande Shramana. Se a pessoa que está morrendo estiver disposta a escutar, fale sobre os bardos, da maneira mais simples possível. Diga que os budistas acreditam que depois da morte, a nossa essência passa por aquilo que chamamos de bardo, e que isso é parecido com uma viagem. Essa é a única viagem que todos nós teremos que fazer um dia, e só terminará quando renascermos na próxima vida. Diga que os budistas preferem se preparar para uma experiência do bardo enquanto estão vivos, mas que nunca é tarde demais. Então aqui é bonito porque a gente vai dizer, olha, não se preocupa, mas você está embarcando numa viagem, já vai começar, inclusive. E você vai ver uns cenários um pouco diferentes, assim. Você vai visitar um pouco a gente aqui, mas você vai depois seguir, não se preocupe. Você vai encontrar outros seres e a coisa vai seguir. Não te preocupa que não terminou, não. Hoje em dia, quase todos pensam que enquanto uma pessoa ainda está viva, ela não deve ser forçada a fazer nada contra a sua própria vontade. Mas quando a pessoa está morta e é apenas uma consciência, um ser do bardo, tudo muda. Acima de tudo, é provável que o ser do bardo esteja apavorado, porque não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E talvez esteja desesperado pela sua ajuda. O melhor seria se a mente da pessoa que está morrendo tivesse calma e tranquila na hora da morte. No entanto, o maior problema que quase todos nós encontramos nessa hora é o mesmo grande problema encontrado durante toda a vida: o egoísmo e uma fixação constante em nós mesmos. Para combater esse tipo de egoísmo, os budistas pensam nos outros. Se estiver acompanhando uma pessoa que está à beira da morte, encoraje ela a ir além de si mesma e que ela aspire do fundo do coração dela que todos os seres sencientes estejam bem, estejam felizes. Com isso, ela enfrentará a morte com mais destemor e coragem. Então, quando a gente estava naquele momento anterior, ajudando a pessoa a formar uma aspiração, né, para as pessoas andarem mais de bicicleta, para ter um mundo menos poluído, mais feliz, a gente estava, é um meio hábil da gente pensar menos na gente, né? Aqui também. Como é que a gente faz para a gente poder pensar mais nos outros? O que que aconteceria na nossa vida se a gente pensasse mais nos outros? Como é que a gente pode fazer isso? Então, aspire do fundo do coração que todos os seres estejam bem e felizes. Com isso, ela enfrentará a morte com mais destemor e coragem. Você também pode ler em voz alta o verso seguinte, como um lembrete, ou pedir para um membro da família ou um amigo próximo que faça a leitura. É tipo uma metabárbara isso aqui, ó. Possam todos os seres falar da felicidade e das causas da felicidade. Que possam todos os seres estar livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam eles nunca se separar da felicidade suprema, livre do sofrimento, e permanecer em equanimidade incomensurável, livres de aversão.
forma a situação, procure apresentar à pessoa que está morrendo o poder da aspiração e da prática de Tonglen, ou de Metabhavana. Explique como, na hora da morte, ela pode ajudar a si própria e aos outros, aspirando tomar para si todo o medo, dor, culpa e paranoia dos seres sencientes vir para mim. Pema Chodron, uma das grandes alunas de Trungpa Rinpoche e também uma das mais conhecidas, explica como essa prática funciona na página 203. Nós vamos chegar lá depois. Nós vamos parar por aqui, o texto, né? Ele vai mudar um pouquinho. Ele vai aprofundar isso agora, né? Vai ficar um pouco comprido agora se a gente entrar. É impressionante como a gente passa na vida e não sabe essas coisas, né? Não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe como lidar, né? É muito incrível, né? Como é que a gente pode ter chegado tão longe sem saber direito o que fazer, né? A gente não fala sobre isso. Então aqui tem um manual, o que fazer. Muito difícil, Francisco. Um pouco estranha essa conversa, né? Fala, Pedro. Eu, Opa. Pode falar. eu, eu acho que eu não entendi muita coisa. Eu imagino. Eu até agora só entendi como se pode acolher uma pessoa se ela tá prestes à morte. Uma coisa que eu queria falar é que, tipo, se a pessoa tiver com. Falar pra ela aproveitar bastante. Enquanto ela ainda tem tempo, tipo, uns 10 anos. Aproveitar bastante. E falar pra ela lembrar de momentos bons, né? É isso aí. Você tá com quantos anos? 9. 9. Ah, então tá, é isso aí. Tem que ir aproveitando desde já. Uma coisa que eu queria falar é que, pra mim, tem uma cor que me descreve muito bem. Pra mim, é verde claro transparente. Hum, Porque, pra mim, o verde claro é sabedoria e o transparente é sensibilidade. bonito. Aí o claro é filósofo. Gostei dessa. Hum, que legal. Que bom te conhecer, Francisco. Apareça sempre que você quiser aí. Obrigado. Nada, prazer. Corre. Oi, Pedro. Henrique, muito E bom o aí? texto mesmo. E, Henrique, eu sempre me pego num detalhe aqui nessas explicações, assim, cabeça de engenheiro vendo texto do bardo tibetano, né? Aí dá um nó, assimzinho. Então, como se explica, assim, que depois que a pessoa morreu, ela continua tendo percepção, né? Sentidos, né? Ver, porque eu consigo conceber assim que aquela consciência, aquela mente, ela segue e ela
de alguma forma aquela mente percebe diretamente, como se fosse mente a mente. Talvez ela se comunica com a mente dos outros seres que ainda estão vivos. Isso tudo minha mente racional consegue alcançar, mas a ideia de perceber, assim, de ver as coisas assim acontecendo, para mim dá um nó, assim, eu não sei. Eu sei que é um detalhe, talvez, né? Estou me pegando aqui numa coisa que não é o central, mas se você tiver algo a ajudar, pergunta É. meio técnica. Os textos, eles não chegam a falar muito sobre isso, sabe? Porque a explicação que eles dão é que no sonho, à noite, a gente tem a percepção que seria exclusivamente dos sentidos do corpo, sem o corpo. Mas a gente poderia dizer, ah, mas tudo bem, mas o que você está vendo, você está ouvindo, você está vendo coisas, você pode estar tocando coisas, mas ainda assim é só na sua mente, você não está vendo o que está lá. Porque para ver o que está lá, você teria que ter olhos, você teria que ter tato, né? Mas ainda assim, o aspecto sutil dos sentidos reside na luminosidade da mente. Então, o corpo, ele, ele é uma forma de expressão grosseira dessa dimensão sutil, né? Os órgãos é como se fosse uma forma grosseira de expressão dessa dimensão sutil dos sentidos, Uma hora para outra baixou, parou o som. né? Então não é uma... Isso é meio estranho para nós, mas é assim. Os sentidos, eles são uma expressão grosseira, ah, da mente. Mas a questão ali é um aspecto sutil, né? Então, é como se o olho físico ele fosse uma expressão muito tosca de um aspecto sutil. Os ouvidos, eles fossem uma dimensão muito tosca de uma dimensão sutil, e assim por diante, né? Cada um dos órgãos, eles no fundo são expressões muito grosseiras e um pouco toscas de uma dimensão que é muito mais sutil e luminosa, né? Da mente. Por isso que tem aqueles retiros que a pessoa faz no escuro, que depois de um tempo ela está enxergando. Mas não tem nada de luz. Esses retiros, eles podem durar de 49 dias para frente, né? Porque a ideia é simular um pouco o ambiente do bardo. Então tu tá ali 49 dias só com os teus karmas, porque é só o que a gente vai ter, no fundo, né? E aí tu tá no escuro. Só que tu tá no escuro para ficar mais evidente que tu tá vendo a tua mente o tempo todo. Porque se tu tem um objeto na frente, tu diz, ah, mas é porque tá ali o negócio, eu tô vendo, tu aponta assim com o dedo, né? Tu mostra pra outra pessoa, olha só, vai dizer que isso aqui não se chama cadeira. Aí é como se tivesse uma desculpa, né? Objetiva, material, tangível, né? Mas quando começa esse processo, aí tu não tem mais muito como te apoiar numa materialidade externa exclusivamente. Aí se a gente se dá conta que é sempre uma dimensão sutil que a gente está se relacionando. Ali é uma forma de aprofundar isso, né? Então, o próprio Tenzin Wangyal Rinpoche, ele tem esse ensinamento dos retiros no escuro, né? A tradição bom, ela preserva isso, né? É como se, pensando assim nas 8 consciências, né? A consciência do, da visão, ela continua lá, né? Ela continua lá, com certeza, ela não desliga. O órgão desliga, né? Mas o É, órgão é, desliga. é, Então, é isso. é. Legal, legal. Mas também é isso, né? Nossa mente muito racional, né? Tentando ver coisas que talvez não abarque, né? É, Não sei. exatamente. É.
Porque ali é como se estivesse numa conexão mais com perceber, com pensar menos, né? É mais direto, uma conexão mais direta, né? Legal. Obrigado. A gente se vê amanhã, eu acho, né? Vocês chegam aí? Sim, sim. Vai estacionar um ônibus do Rio aqui, né? Vai, vai. Norine está indo também. Maravilha, Tá bom. maravilha. Então tá. Até daqui a pouquinho. Oi, Tati. É, vou deixar claro que eu estou aproveitando o momento, tá? Para fazer uma dúvida de outro estudo. Entendi. É porque eu estou revendo Trabalho, Sexo e Dinheiro, né? Dos vídeos desde o começo, assim, que eu me perdi, não estava acompanhando e tô, né? E Uhum. hoje ele estava falando sobre você, né? No caso, ele, e você, e o livro, sobre a questão de quando você se apaixona, você se deixar é, viver. Como que eu vou? Eu estou tentando entender, estou contemplando isso, sim. Mas você não embarcar nas identidades, né? Tipo, de concretizar. Então, assim, né? Eu tô apaixonado por uma pessoa, eu vou lá e caso com ela, fico com ela, ou eu tô apaixonado por uma viagem, vou lá e viajo. Seria interessante você contemplar essa energia antes de sair fazendo, certo? Pelo que eu entendi era isso. Ah, na Então, teoria é isso, né? na teoria, mas assim, para mim é muito difícil viver uma vida em que eu não entre nessas identidades, né? Porque é gostoso, né? Uhum. Essa coisa assim de, eu entro numa e luto e venço e, né, me apaixono e saio, não sei o quê. E eu acho que o que ele fala, agora mesclando com esse, com esse livro de agora, assim, quando ele fala assim para a pessoa que está morrendo, ó, pode desligar, assim, desliga, você não precisa se preocupar com casa, com família, com nada, que agora é só viver o momento. Na verdade, um alívio. Uhum. Porque eu acho que a gente vai chegando numa certa idade, assim, que eu tô com 40 anos, assim, a gente vai vendo, assim, aquele negócio que é o mesmo jogo, né? E a gente vai cansando disso, sim. É. E aí, Henrique, sinceramente, às vezes eu fico pensando que, na realidade, desculpa, perdão a palavra, que o budismo não tá com nada, que o negócio era viver as paixões e fazer tudo e me arrebentar, não sei o quê, porque é tão gostoso, assim, pelo menos eu vou estar entrando em várias bolhas e vivendo intensamente. E aí me ocorreu isso, assim, eu fiquei falando, gente, mas será que o outro caminho não é o melhor, assim, né? Porque a gente sofre, mas é música sertaneja, né? Assim, sofrência. Mas é bom, assim, porque de outro lado, assim, quando a gente. Eu enxergo o budismo muito numa vertente assim que parece que a gente sempre parece que tem que se conter para contemplar, para cuidado com a bolha, e às vezes as coisas vão perdendo gosto. Aí eu Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Aí eu fiquei pensando hoje, assim, ainda bem, né? Na hora da morte, pelo menos, alívio, né? Que eu não vou precisar mais. Se bem que renasce, né? Então, não sei se deu para entender, tá? Claro. Hum. O budismo não deveria ser um freio de mão na vida da gente, né? Porque não é sobre um freio de mão, mas é. Uma vez eu vi o Lama dizendo, achei tão boa essa imagem que ele usou. Ele disse assim: todo praticante deveria se apaixonar, porque quando se apaixona, ah, de repente tudo parece um pouco colorido. Tu olha para um bueiro, o bueiro parece que é luminoso. Tu olha para uma pedra, a pedra parece que tem alguma coisa. É tipo efeito sob efeito de drogas, assim.
Aí ele disse, e é só por isso, porque no fundo não tem nada. Mas é como se ali o fato de que a realidade, ela de fato é construída pela mente, ela fica muito verdadeira nesse momento, né? Fica palpável, né? É mais sobre se dar conta do que qualquer outra coisa, porque se tu também não, se tu, vamos dizer, nesse exemplo que o Lama usa, se tu não te apaixona, como é que tu vai ver isso, né? Então precisa acontecer para se dar conta desse processo. Mas é assim com todos, na verdade, né? Todos esses processos, esses karmas que a gente segue, que a gente entra, tem uma hora que a gente acorda, de repente, onde é que eu andei, né? A gente acorda daquilo, de repente. Não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui não vai para lugar nenhum. A questão é que a gente acorda, mas não acorda, porque a gente daqui a pouco entra em outro igual. E por isso que chama experiência cíclica, né? Porque pode ser que a gente tenha a sensação que depois de um tempo a gente não saiu do lugar. Mas não tem uma coisa errada. Não é sobre certo e errado, né? Tem uma coisa errada. É só isso. A gente saiu de uma coisa para outra. Então é como é que a gente. E a gente não tem como desligar essa parte. Isso que é interessante que o budismo vai dizer. Tu não tem como desligar. Tu não vai desligar o desejo, tu não vai desligar a luminosidade da mente. Mas a gente pode perceber ela. A questão é sobre perceber. Não é sobre desligar ou sobre controle, não. Não tem como controlar também. Mas a gente pode ir vendo. Aí pode ficar até mais divertido. Porque a gente pode ir aprendendo como é que funciona, né? E agora eu tô lembrando aqui que o autor, né, não sei pronunciar o nome, na realidade ele se jogou, né? Eu vi aquele documentário dele e realmente ele viveu Então, intensamente. ele leva a sério o ensinamento dele. Pois é, então assim, Então, gente, se- desculpem, vai, eu só vou desligar aqui a câmera que a minha filha tá me chamando, eu não vou vai conseguir, lá, vai lá. Vai mas lá. obrigada. Vou te ver aí. Hum. Oi, Jairo. Oi, Henrique, boa noite. E aí, É, cara? eu estava pensando só no texto até agora, pelo menos, né, salvo engano, ele fala muito da morte, a morte que envolve convalescência, né? A pessoa Uhum. que está prestes a morrer, que está no leito de morte, coisas do gênero. E eu fiquei pensando, mas é aquela morte que acontece repentinamente, né? Um acidente ou um mal súbito, algo do gênero, assim, o que que muda, se é que muda no bardo, né? Ele falou aqui da ansiedade da pessoa que morre, enfim, eu queria saber se tem algo específico dessa morte. No budismo, se a gente consegue se preparar, se despedir, morrer mais devagar, sempre é melhor, né? Então é como se ele estivesse falando numa situação ideal ali, que a gente está conseguindo acompanhar a morte, seja na gente mesmo ou em outra pessoa, né? E a gente está tendo tempo para se preparar para ela, né? Seja em nós ou em outros, né? Essa é a situação ideal, porque é um pouco, é como se a gente fosse se preparando para o fato que a gente vai ficar sem chão. A gente se preparando para uma situação que a gente sabe que vai ficar sem chão, ela é um pouco diferente da situação que a gente de repente fica sem chão. E a gente não estava contando com aquilo naquele momento. Então, é tipo a gente ser demitido, assim, sem aviso prévio, sem nada. A gente chega lá, a gente nem entra, já deu. Então, isso é diferente da gente pensar, mas será que eu quero ficar aqui? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Tu tem um tempo para maturar aquilo, né? Não que seja fácil necessariamente, né? Ou quando nos comunicam, digo, olha, tá passando por essa situação e daqui a X dias vai dar, ou pelo menos 30 dias, né? Mas tu tem um contexto que tu consegue te preparar um pouco, né? Não que seja, não que resolva, né? Não resolve, mas tu tem um tempinho ali para, de alguma forma, ir pensando alguma coisa. Então essa situação sempre é ideal, porque quando aquilo vem a queima-roupa, é mais desafiador, né? É como se tu tivesse mais, tu tem que lidar com mais situações ao mesmo tempo. Mas tem como fazer, então é como se essas práticas todas ali que ele vai dizer de
tranquilizar a pessoa e assim por diante, elas seguem valendo. Mas aí é como se a gente estivesse estabelecendo uma conversa com a pessoa que morreu. Então a gente lembra da pessoa e a gente diz isso para a pessoa à distância, do jeito que der. Especialmente nos primeiros dias após a morte, né? A gente vai fazendo, a gente vai dizendo isso para a pessoa, a gente recita o Sutra do Coração para a pessoa, a gente faz metabhavana para a pessoa, a gente ajuda a pessoa a ir com calma, dizendo que a gente vai ficar bem. E a gente faz do jeito que deu, assim, né? Mas funciona também. Mas é como se fosse mais desafiador, né? A morte repentina, assim, é mais desafiadora, né? E a gente, para quem é praticante, tem que estar sempre preparado, né? A gente nunca sabe. Não dá para escolher, né? O... Durante... Antes da pandemia, foi antes da pandemia ainda, estava lendo sobre um mestre, ele, ele morreu ali por 2018, 2019. Ele, ele tinha saído do templo que ele estava e ele tinha saído para ir até a casa, vamos dizer assim. Isso era no Nepal. Então era uma região, era uma trilha que ele estava fazendo e tinha num penhasco assim, era uma trilha que ele estava fazendo, passando por um percurso ali. E eu não sei se ele escorregou, se aconteceu alguma coisa que ele capotou lá para baixo. E ele estava acompanhado de um assistente, e o assistente viu aquela cena, né? O mestre capotou lá embaixo, né? E saiu correndo. Aí quando chegou, ele estava todo quebrado, né? Porque muita pedra, né? Aí ele chegou desesperado, começou a chorar, e o mestre disse: Não, tu me ajuda a sentar aqui. Aí ajudou ele a se apoiar as costas, assim, numa pedra, né? Ele morreu ali. Em questão, assim, de minutos, né? Então ele transformou aquela situação completamente inesperada numa coisa. Ele sentou em meditação do jeito que deu, assim, todo quebrado. Ele só conseguiu sentar um pouco, se apoiar as costas, assim, e ficou ali. Fez a passagem ali, né? Então, às vezes acontece. Mas tem cenas, assim, Jamgon Kongtrul, esse que o Lama às vezes cita, né? Esse Jamgon Kongtrul Rinpoche, que veio ao Brasil, ele morreu num acidente de carro. E talvez não tenha dado tempo para nada, né? Então, acidente de carro, essas coisas assim, elas são muito repentinas, né? Então a prática segue valendo, né? Ela segue valendo. Beleza, cara. Obrigado. Valeu. Então, tá bom, gente. Vamos ficar por aqui. Nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lo cho sun ring lo che zan lin sa sun cha pa pel ru ju cho sun na wan dan mi drao du sun ge de shu.